Sejam aí bem-vindos a mais uma aula de modelagem de dados, tá? Vou lembrar que essa aula vai ser gravada e aí os colegas que não estão podendo assistir, eles vão poder assistir lá a gravação, tá, da aula, tá? Vai ter material de estudo aí no aula. As aulas passadas já estão todas elas publicadas no AVA, né, com vídeos, link, né, para o YouTube, tá? As aulas estão no YouTube e o link está no AVA, ok? Outro comunicado tem trabalho no AVA, tá? Eu coloquei hoje 2 trabalhos. Coloquei um na sessão 3, agora esqueci. 3.2 pós-aula, tá? 3.2 pós-aula, e um na sessão 3.3 pós-aula, tá? O que eu quero que vocês entreguem urgente é o que está na sessão 2.2, tá? Esse é mais urgente. Esse vocês façam logo, é um trabalho bem simples. É só mesmo conceitos mais teóricos, tá? Então, vocês só marquem e coloquem na pasta e terminem isso essa semana, tá? Aí o outro tem um pouquinho mais de tempo, outro um pouquinho mais complexo. De mais conceitos, então o outro tem um pouco mais de tempo. Mas o que é para essa semana já termine, que está na sessão 2.2, ok? Ok. Tá. Termine e já coloque, tente colocar até sexta-feira, se der, tá? Eu acho que já está até sábado, mas coloquem logo. Porque é só mesmo algumas perguntas teóricas, assim, a respeito das aulas que a gente teve até agora, né? Outra questão tem atividades do AVA, tá? Acompanhe sempre essas atividades, não deixe para trás, tá? Não sei, Gleison, como você está aí acompanhando atividades no AVA? Conseguiu fazer algumas? Eu fiz da primeira sessão só. Ok. Ok, você entrou recentemente, né? Então, eu acredito que te deram um monte de trabalhos, né? Todos os professores devem ter te dado muitos trabalhos aí para você recuperar o tempo perdido. Então, você agora investe aí. Já continua acelerado, já. Já que te aceleraram, continua aí nesse ritmo, tá? Ok, vou começar a compartilhar a tela com vocês, tá? Para a aula de hoje. Vocês me dão um feedback se estão conseguindo visualizar o slide? Ainda não, peraí. Ainda não. Apareceu agora, professor. Ok. Pronto, agora apareceu. Beleza. Então, o tema de hoje é uma abordagem diagramas de entidades e relacionamentos. O que a gente vai fazer é reforçar algo que a gente já vinha falando nas outras aulas, tá? Mas é acerca de como passar do modelo conceitual para o modelo lógico. Como fazer esse mapeamento, tá? Vocês lembram que a gente falou lá que o modelo conceitual, a gente geralmente... Bom, primeira coisa, o modelo relacional ele é feito por tabelas, né? No modelo conceitual, a gente tem um modelo mais de alto nível, algo que é entendido aí até pelo cliente, por funcionário, por cliente, tá? É uma linguagem mais humana. Então, isso é fácil de se apresentar para o seu cliente e conversar e trocar ideias para ver algumas coisas que estão erradas, né? E o modelo lógico, ele já é um modelo um pouquinho mais complexo, tá? Um pouquinho mais de baixo nível, né? Quando eu falo alto nível, me refiro a que é mais linguagem humana. Mais uma linguagem de modelagem mesmo, tá? Isso quer dizer baixo nível. Ok? Então, tá. Antes de estudar essas regras de mapeamento, vamos estudar alguns outros conceitos, tá? Um conceito é o conceito de ciclo de vida. O ciclo de vida, a gente não fala somente para banco de dados, né? A gente fala para um software também, né? A gente pensa no ciclo de vida de um software. E
o desenvolvimento todo de qualquer software, a gente sempre deve considerar o seu ciclo de vida, que a etapa, né, desde o início do software, através do estudo e do planejamento e de sua viabilidade, até o seu término na fase de manutenção ou do abandono do software. Então, é desde o início, desde que surgiu uma necessidade de um software dentro de uma organização, por exemplo, até o estudo da viabilidade sendo feito pela instituição, aí vem aquela fase de levantamento de requisitos, tudo isso começa o ciclo de vida de um software, né? E aí a gente leva esse ciclo de vida até que o software está finalizado, ou então até a gente abandonar a construção dele, né? E da mesma forma como a gente tem ciclo de vida para software, a gente tem ciclo de vida de um banco de dados. E é um conceito bem parecido, tá? E um projeto de banco de dados, então também há um ciclo de vida que determinará o começo do projeto até o seu final, que neste caso é a manutenção ou a evolução do banco de dados, tá? Então, desde o começo, desde que surja a necessidade de um banco de dados, até você terminar ele, ou até uma fase de manutenção, incluindo uma fase de manutenção, né? Ou então até que o projeto seja abandonado. Então, no ciclo de vida de um banco de dados, a gente começa com uma etapa que é o estudo inicial do banco de dados, estudo dos requisitos do problema e suas restrições e definições dos objetivos, né? A gente define objetivos, estuda o problema, faz o levantamento de requisitos, aquelas reuniões, entrevistas, tá? Questionários, observações pessoais, análise de documentos. Tudo isso é a fase do começo aí do estudo de banco de dados, né? Aí a gente traça os objetivos, escopo e fronteiras do banco de dados. E numa segunda fase vem o projeto do banco de dados, criação do projeto conceitual. Lembra que era que a gente viu, né? Que a gente começa fazendo aquele modelo conceitual, que é um modelo mais de alto nível, tá? Escolha do sistema de gerenciamento de banco de dados, o SGBD. Você tem que escolher um software, isso vai depender das características. Lembra dessas primeiras aulas? Então, dependendo da característica do banco de dados, do tamanho dele, do tipo de organização, a gente escolhe aí um SGBD que melhor se adapta à demanda, né, do cliente. E esse SGBD, né, é o que deverá ser usado na criação do projeto lógico e físico do banco de dados, tá? Principalmente já na criação do projeto físico, principalmente, né? E o terceiro passo, então, a terceira etapa do ciclo de vida do banco de dados é a implementação e carga, né? Instalação do SGBD, criação do banco de dados e carregamento, conversão dos dados que serão armazenados no banco, tá? Você vai instalar, vai ficar implementado esse banco de dados, vai ser criado, e os dados vão ser carregados. Então, se é para um software para um supermercado, por exemplo, vai carregar lá todos os produtos, tá? O estoque, todos os clientes, os dados dos clientes, os fornecedores, os dados do fornecedor, tá? Tudo vai ficar registrados, vai carregar todo esse banco de dados, né? E aí o quarto passo seria o teste e avaliação. Realização de teste na base de dados para encontrar possíveis erros, tá? Alguns testes finais. Então já está instalado, você carrega os dados e aí faz ainda os testes finais, né? Então, as primeiras 4 etapas são o estudo inicial, que começa lá, já
de quando a organização, né, sente a necessidade de criar um banco de dados, inclui a fase de levantamento de requisitos, por exemplo, fase de projeto do banco de dados, a terceira fase, implementação, e em quarta fase, testes e avaliação, quinta fase, operação, o banco de dados entra em funcionamento nos aplicativos desenvolvidos em paralelo, e sexta fase, manutenção e evolução, né? Agora a empresa está evoluindo, isso aqui precisa ser modificado para atender novos horizontes, aumentou a clientela, não sei, aumentaram novos produtos, tá? Então a gente tem que mexer em alguma coisa, então essa fase é de manutenção e evolução, né? Software que evolui. E essa é uma característica muito interessante do software, né? Quando a gente já pensa que ele vai poder evoluir, tá? Você já dá essa característica para ele, que ele não fique... Que se a empresa crescer, ele consiga atender novas perspectivas da empresa, né? Então, a gente pode modificar o banco de dados para ele atender novos requisitos aí da empresa, tá? Com pequenas modificações, então ele é capaz de evoluir. Ok, então essas são, assim, basicamente, as 6 etapas aí de um ciclo de vida de um banco de dados, tá? Ficou claro, mais ou menos? Tranquilo, né? Então aí ainda, pessoal, estão me ouvindo bem? É um feedback? Eu tô. Tá bom. Tô ouvindo sim, professor, é que eu tô escutando, mas eu não posso responder, que eu tô ajudando minha mãe aqui, mas tá tranquilo. Ah, entendi. Tá bom, pode ficar aí à vontade, então. Tá. Então, o banco de dados, né, a última etapa aí do ciclo de vida, ele exige tarefas de manutenção, né? Essas manutenções, elas podem ser preventivas, corretivas ou adaptativas, né? Uma correção preventiva, então podia ser um backup, por exemplo, uma corretiva, se houver necessidade de recuperação de informação, ou adaptativa para melhorar o desempenho, né? Para acrescentar tabelas ou campos ou para dar permissões de acesso, né? Então, você adapta, mudou as necessidades do cliente e você adapta o seu banco de dados, né? Isso é uma fase adaptativa ainda da manutenção, né? Você pode corrigir algum problema, ou pode adaptar, ou pode fazer uma prevenção, né? Esses são os tipos de manutenção. Bom, assim, como estratégia de ou abordagens clássicas para a modelagem de um diagrama de entidades e relacionamento, né, que a gente estava vendo na aula passada, os DARE, existe 2 tipos de estratégia. Uma chamada top-down, né, que inicializa-se identificando os conjuntos de dados, e em seguida são definidos os elementos de cada um desses conjuntos. Então, o que é isso? Top-down, a gente dá a ideia que a gente começa por cima, né? Começa por as coisas maiores, tá? Você, então, começa identificando as entidades, tá? Por exemplo, um software para um supermercado, quem seria a entidade? Seria cliente, fornecedor, estoque, ventas, produtos, tá? Essas são entidades. Nessa estratégia top-down, você começa identificando essas entidades, tá? Então, o processo envolve a identificação de diferentes tipos de entidades e a definição de cada atributo. Essa técnica é utilizada em bancos de dados maiores, tá? Se for um banco de dados grande, você primeiro começa por cima, né? Começa identificando entidades primeiro, tá?
A segunda estratégia seria bottom-up, né, que daí primeiramente são identificados, então, os elementos de dados, ou seja, os itens, então, eles são agrupados em conjuntos de dados. Nesse caso, os atributos são identificados primeiro, tá? Agrupar esses atributos, a gente gera as tabelas, tá? Então, a gente identifica primeiro os atributos, e com os atributos, a gente vai gerando as tabelas. As tabelas são as entidades, né? Então, você teria aí uma tabela cliente, uma tabela estoque, uma tabela fornecedor, enfim, tá? Mas você começa identificando, então, os atributos, nesse caso, né? E, geralmente, essa técnica é usada para bancos de dados pequenos, né? É claro que você não precisa seguir nenhuma dessas técnicas, se não quiser, né? Então, a gente pode fazer uma coisa meio mista. Seria uma técnica middle up-down, tá? Você faz uma combinação de top-down e bottom-up, ok? Então, você identifica alguns atributos, vai identificando entidades juntos, né? E aí vai formulando as tabelas, dizendo que atributo corresponde a cada entidade, tá? Mas só para saber, assim, um conceito meio teórico, né? Ouvir essas palavras, saber o que significa, tá? Bom, assim, a gente já discutiu uma aula o que era modelagem conceitual, o que era modelagem lógica e o que era modelagem física, né? A gente lembra de uma aula que a gente discutiu isso aí, né? Mas, retomando aqui, então, a modelagem conceitual é um projeto de banco de dados que é considerada de alto nível, né? Possui como finalidade a fácil compreensão entre os usuários envolvidos na modelagem, como tá sobrando palavras. Então, modelagem conceitual você permite você fazer um modelo, por exemplo, e apresentar para o seu cliente e discutir acerca desse modelo. Seu cliente, qualquer pessoa leiga, pode entender facilmente o modelo conceitual, tá? Então, como ele é fácil de ser entendido, você usa nessa fase. E você usa ele acompanhando aí com o levantamento de requisitos, tá? Você vai fazendo, então, vai arrumando aí, vai identificando as entidades, seus atributos, e você vai perguntando para o seu cliente se realmente são esses os atributos de cada entidade, tá? Aí, vamos ver se vocês lembram da aula anterior, tem uma pergunta aí. No modelo conceitual, quais são as ferramentas de hardware que devem ser usadas para armazenar os dados? Gleison, você lembra? Qual a primeira parte, professor, da pergunta? No modelo conceitual, quais são as ferramentas de hardware que devem ser usadas para armazenar os dados? Como a gente define isso? Ou melhor, a gente se preocupa com ferramentas de hardware? Ué, professor, acho que não, porque no modelo conceitual a gente usa a linguagem textual, né? Exatamente. Então, você não está preocupado com Nesse ferramentas de momento a gente hardware. ainda não se preocupa com hardware, né? Nem software, enfim. Exatamente. Você não está preocupado nem com SGBD, tá? Então, o modelo conceitual, está lembrando, né? Aquele básico, você não está preocupado com essas características, né? Então, seu foco é detalhar e discutir o funcionamento do negócio do cliente e não o uso de determinadas tecnologias, né? Então, descartando dados de como as informações serão armazenadas e depois recuperadas em banco de dados. Isso não é o que é interessante, tá? O que é interessante é o que assim, deixar claro para discutir bem com o cliente o que são as entidades, quais são os atributos, né? Você vai fazer um modelo conceitual e vai observando realmente cada atributo de cada uma das entidades. O cliente vai te dando um feedback para ver se é isso mesmo que ele está querendo, tá?
Então, aqui eu coloquei uma tabela, algumas características, né? No modelo conceitual, a gente já identifica algumas entidades, tá? Na modelagem lógica, a gente já tem que incluir todas as entidades, chamadas de tabelas, tá? No modelo conceitual, a gente pode ignorar algumas, a gente identifica algumas, as mais relevantes. Os atributos podem não ser especificados ainda na modelagem conceitual, e na modelagem lógica, sim, já inclui todos os atributos, chamados de campos, né? Chaves não é preciso se preocupar tanto também na modelagem conceitual, ou seja, isso não é necessário, mas às vezes é bom até colocar, tá? Você já foi colocando os atributos, tá? Já no modelo conceitual. Mas não é uma coisa obrigatória, você pode esquecer alguns deles, tá? Chaves também, se você observou já que um produto é chave, você já marca aí, faz uma marquinha colocando que esse atributo é um atributo chave, tá? Mas não é uma coisa necessária, tá? Já na modelagem lógica, isso tem que ter. Tá? Você tem que ter colocado as especificações da chave primária, chave estrangeira, tá? Tudo tem que ficar legal na tabela, tá? Cada tabela tem que ter suas chaves primárias, suas chaves estrangeiras, tá? Chave secundária, tudo tem que estar detalhado. Relacionamentos. Bom, somente os mais importantes no modelo conceitual e já no modelo lógico incluem todos os relacionamentos entre as tabelas, tá? Então, quando você começa a implementar o modelo lógico, o que você Gleison? Sim, acho que foi só o professor que caiu. Ah, eu pensei que eu tinha bugado, sei lá, né? Eu também. Vixe, o professor saiu. Vixe. Porra, E lá, velho. e lá vamos nós. Ai, meu irmão, cara. Pô, eu acho que todo mundo desistiu do curso. Eu não sei nem quantas pessoas tinha. Tipo, presente tinha o Cruz, eu, o Matheus e o Gabriel. Tinha 4 pessoas aí. Semana passada eu não vi nenhum deles. Estranho. Oxe, essa turma sempre foi pequena. Sempre, velho. Eu achei que o sistema era mais concorrido, tinha muita gente. Não sei, né? Às vezes.
Professor, o Gabriel disse que tá esperando. Ah, Isso, admiti eles agora aí. Já coloquei eles. Bom, pessoal, desculpa aí, tá? Caiu a internet. A internet não, a energia elétrica caiu aqui em casa. Essa semana de novo tô tendo alguns problemas aí que tá tendo cortes nesse horário. Ok? Bom, vamos tentar continuar então. Gabriel e Cruz, sejam bem-vindos aí à nossa aula de modelagem de dados, tá? A gente está recém no começo da aula. Boa noite. A gente está bem no começo da aula, então vocês... de todas as formas, a aula ficou gravada, tá? Então, vocês podem assistir depois, tá? Principalmente alguns conceitos que a gente falou até agora. Então, vamos continuar. Estão conseguindo visualizar o slide? ainda não, professor. Opa. Ainda não? Apareceu, professor, a tela do Microsoft, do Teams. Apareceu aqui na página 7. Ok. Vocês estão me ouvindo bem ou minha voz está metalizada? Tá metalizada. Está metalizada. Porque eu também estou ouvindo vocês com voz metalizada. Está metalizada, né? Eu acho que eu vou desligar e começar de novo a reunião, tá? Tranquilo. Para ver o que aconteceu. Porque eu também antes estava ouvindo vocês bem e agora está tudo ouvindo tudo mentalizado aqui. Então, vocês aguardem aí, tá? Não saindo daí, que eu logo eu vou retorno, tá? Aguardem aí, 5 minutinhos, tá? Eu vou fechar, reiniciar o computador e começar de novo. Ok? Ok.
Olá, pessoal. Estão me ouvindo agora? Está melhor ou não? Normalizou, professor. Tá melhor. Normalizou, professor. Normalizou. Ok, beleza. Ainda bem. Agora sim, vamos continuar. O pessoal que chegou atrasado, eu estava falando, né, que tem 2 trabalhos já disponíveis no AVA, tá? Um na sessão 3.2 pós-aula e outro na 3.3 pós-aula. Tá? Lá estão as datas aí previstas para ser entregue, tá? O que está na sessão 3.3 tem mais tempo para vocês entregarem, mas o que está na sessão 3.2 tenta entregar essa semana, tá? Até sexta-feira, aí, se for possível. Ele é um trabalho bem simples, tá? É só de alguns conceitos teóricos do que a gente viu até aqui, depois aí, da atividade avaliativa. Então, é bem tranquilo. O trabalho que está na sessão 3.3 é um pouquinho mais complexo, então eu dei um pouquinho mais de tempo para vocês fazerem, tá? Agora eu vou compartilhar a tela com vocês. Estão conseguindo visualizar a tela? Ainda não. Ainda não? Apareceu aqui agora. Ok. Ok, tá, pessoal? Tranquilo, o que a gente viu até agora são conceitos bem teóricos, então vocês podem acompanhar depois, que a aula está gravada, está sendo gravada ainda. Então, a gente estava fazendo uma revisão aí do que é o conceito do modelo conceitual e o modelo lógico de um banco de dados, tá? Então, no modelo conceitual, a gente acha que é de alto nível, né? A gente diz que é de alto nível, que a gente não está preocupado com ferramentas de software e hardware, tá? Onde os dados vão ser armazenados, como a gente vai criar o banco de dados, a gente não está preocupado ainda. No modelo conceitual, a gente se preocupa com entidades e alguns atributos e alguns relacionamentos entre as tabelas, tá? E a gente está preocupado também usando esse modelo como um auxílio para se comunicar com o cliente e fazer o levantamento de dados e checar se o levantamento dos requisitos está correto ou não, né? Já o modelo lógico, assim que ele começar a ser implementado, né, ele já tem no modelo lógico a gente tem que ter todas as tabelas, todos os relacionamentos, todas as chaves definidas, chave primária, chave estrangeira de cada tabela, todos os atributos. Então tem que estar mais completo, bem completo o modelo lógico. Tá? E quando ele começa a ser construído, você vai olhar para o modelo conceitual para construir o modelo lógico. Tá? Você não vai jogar fora o modelo conceitual, porque o modelo conceitual vai te dar uma base para você fazer esse modelo lógico. Tá? Então, o modelo conceitual servirá de apoio na construção do esquema do banco de dados. Você vai construir a tabela do modelo lógico baseado no seu modelo conceitual. Então, para você criar o seu modelo lógico, você precisa fazer várias revisões da descrição do modelo conceitual. E dessa forma, você vai encontrar o quê? Tabelas. Você vai olhar muito para substantivos. Lembra que tabelas geralmente são substantivos, né? Tipo aluno, professor, compra, venda, cliente, produtos. Então, isso a gente
tenta enxergar esses substantivos. Quando a gente vê um substantivo, a gente pode pensar que ele vai se tornando uma tabela, tá? A gente olha para substantivo, olha para os objetos reais e olha para objetos que podem armazenar informações também, né? A gente vai identificar campos, tem característica específica de algum objeto ou adjetivo. Vamos identificar relacionamentos em verbos que ligam uma tabela a outra. Por exemplo, um aluno cursa uma disciplina, né? Tem um verbo que está ligando uma tabela com a outra. Então, a gente identifica nesse verbo um relacionamento. Tá? Um cliente compra um produto. Um cliente faz uma encomenda. Tá? Então, esses verbos é o que nos vão indicar relacionamentos. Tá? E a gente vai tentar identificar também as cardinalidades. A quantidade de vezes que cada tabela pode relacionar com outra, né? Tá? Um aluno pode cursar uma disciplina, ele pode cursar 2 disciplinas, né? Então ele pode cursar N disciplinas. A disciplina ela pode ser cursada por N alunos. Né? Assim a gente vai tentando identificar cardinalidades. Tá? Uma disciplina tem um professor. Então um professor ministra uma disciplina. Só tem um professor. E um professor pode ministrar várias disciplinas. Tá? Esses são alguns tipos de cardinalidade que a gente vai identificando. Okay? Bom, você tem o seu modelo conceitual elaborado. E aí você quer começar o modelo lógico. Tá? Você está olhando para o modelo conceitual e quer começar o modelo lógico. Para fazer isso, a gente chama que isso é um mapeamento, né, do modelo conceitual para o lógico. Isso é um mapeamento. Para fazer isso, algumas normas precisam ser adotadas, tá? Então, você vai mapear do modelo conceitual para o lógico, seguindo algumas normas. Bom, vamos ver quais são essas normas, né? Quais são as principais regras ou normas para o mapeamento, tá? Regras de mapeamento. Estão visualizando o slide 20? Alguém me dá um feedback? Professor, estou visualizando o 11. O 11? Eu também. O 11? Acabou de mudar para o 20, professor. Para o 20, ok. Ok, beleza. Então tá bom. Em caso de... aqui então eu vou colocar as regras agora, né? Para você mapear do modelo conceitual para o modelo lógico. Você tem o modelo conceitual e você vai querer mapear para o modelo lógico, vai construir o modelo lógico. Então você vai seguir essas regras que estão aparecendo aqui, ó. Regra 1. Em caso de um relacionamento de 1 para n, a chave primária do lado 1 sempre deverá estar na tabela do lado n como uma chave estrangeira, tá? Então, você tem, por exemplo, aí, um relacionamento de 1 para n. Uma disciplina pode ser ministrada por um único professor, né? Tá? Então, do lado n, quem está do lado n vai receber uma chave estrangeira do lado 1, tá? Depois a gente vai ver um exemplo que isso vai ficar bem claro, mas essas são as regrinhas, tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Além dos atributos que você está vendo no modelo conceitual, você tem que pensar que se tem um atributo que é chave primária de um lado, ela tem que passar como chave estrangeira do outro lado. Então isso também vira um atributo do outro lado, tá? Em caso de relacionamento de n para n, o relacionamento passa a ser implementado como uma tabela própria, que possui grupos específicos relacionados entre duas tabelas. Então, se você tem um aluno cursa, por exemplo, uma disciplina, ou N disciplinas, N alunos cursam N disciplinas, e N disciplinas podem ser cursadas por N alunos, assim, uma relação de N para N, essa relação cursa, esse verbo, ele se transforma numa nova tabela. E essa nova tabela recebe as duas
chaves primárias das tabelas anteriores, tá? Ele fica com 2 chaves estrangeiras. Tá? Tentem lembrar dessas regrinhas, isso são regras que vocês vão precisar lembrar, tá? É claro que vocês vão entender elas melhor quando eu colocar o exemplo, tá? E, finalmente, a terceira regra é: as tabelas devem ter um número reduzido de chaves primárias, ao mínimo possível. Ou seja, sempre que é possível, uma tabela deverá ter somente um identificador único, evitando chaves alternativas, tá? Então, uma única chave primária. Não tá? Deixar só uma, tá? Você tem lá 2 candidatas para ser chave primária, por exemplo, CPF e matrícula de um aluno. Tá? Você vai deixar só uma. Tá? Vai dizer, não, matrícula vai ser a chave primária e pronto, tá? Então, slide 22, quando aparecer para vocês, vocês me avisam. Tá aparecendo 20 ainda? Tá no 21. Professor. 21. Vou botar no- Foi pro 22. Ok, beleza. Então tá quase normalizando, tá? Então aqui no 22 eu resumo as regrinhas, tá? Se você tem um relacionamento de 1 para n, o lado n recebe a chave estrangeira, tá? Tentem até anotar isso aí se quiserem, porque isso aí vocês vão precisar saber sim ou sim. Vão ter que lembrar de agora em diante, para sempre. Para todas as outras disciplinas que vierem pela frente também. Se você tiver um relacionamento de n para n, uma nova tabela que recebe você precisa fazer uma nova tabela que recebe as 2 chaves estrangeiras das outras tabelas, tá? Uma FK, uma FK, o que era? Lembram? FK é uma chave estrangeira, tá? Sempre vai denotar com FK. FK, se lembra da aula passada que a gente viu todas as chaves que podiam existir? Chave primária, chave secundária, chave estrangeira? Oi, quem ia falar? Bom, então, na tabela, se você tem um relacionamento de n para n, você vai construir uma nova tabela, e essa nova tabela recebe 2 chaves estrangeiras. Uma chave estrangeira, em uma tabela, ela é chave primária em outra tabela. Isso é uma coisa que a gente viu na aula passada, tá? E se você tem um relacionamento de 1 para 1, aí você une essas 2 tabelas, tá? Esse lado, você faz uma única tabela. Tá? Então, uma das entidades, ela passa a ser um atributo de outra entidade. Você suprime, não coloca relacionamento de 1 para 1. Tá? Vamos ver o exemplo para ver se isso fica claro. Aqui a gente tem, vamos ver um exemplo de cada um deles, tá? Aqui a gente tem o relacionamento de 1 para n. De 1 para n, a gente viu que o lado n deve receber uma chave estrangeira do lado 1, tá? Isso está no slide 23. Então, você tem usuário, tem comentários. Você tem que um usuário pode fazer de 0 até n comentários, tá? Mas um comentário, ele só pode ser feito por um único usuário. Isso quer dizer um relacionamento 1 para n. Ok? Vamos fazer a tabela, a partir desse modelo aqui conceitual, vamos construir uma tabela do modelo lógico. Como é que seria? Está aparecendo para vocês slide 24? Ah, sim. Sim, professor. Ok. Então, observem aqui, ó. O que eu coloquei? O do lado 1, eu coloquei usuário. Em cima aparece o modelo conceitual, embaixo o modelo lógico, tá? Na parte de cima você vê o modelo conceitual, uma relação de 1 para n. Então, a regra me diz que se eu tenho 1 para n, o lado n tem que receber uma chave estrangeira, que é a chave primária do lado 1, tá?
Que está do lado 1 ficou igualzinho. Ó. Eu coloquei uma chave primária, que é o ID de usuário, identificador de usuário, e coloquei cada atributo. Nome, e-mail e senha. Ó, os atributos de usuário. Tá? Do outro lado, eu fiz a tabela comentários. Eu coloquei a chave primária, o ID comentários, e apareceu uma FK ID usuário. O que é essa FK ID usuário? Seria a chave estrangeira? A chave estrangeira, que é a chave primária do usuário. Tá? A tabela usuário tem como chave primária o ID de usuário. Tá? Essa chave primária do lado 1 passou a ser chave estrangeira do lado N. Tá? E daí eu coloquei os outros atributos, comentário, data e hora. Tá? São os atributos de comentário. Ok? Ficou claro, então, como é que é um relacionamento de 1 para N, né? Como é que você faz esse mapeamento? Você coloca todos os atributos, mas do lado N tem que colocar a chave estrangeira, tá? Não pode esquecer dela. Tá? Vamos fazer outro exemplo agora. Vamos para o slide 25. Você tem aluno e tem disciplina. E diz que um aluno tem, ou cursa, né? Não sei qual seria o verbo melhor aí para unir. N disciplinas, e uma disciplina ela pode conter N alunos, né? Então, é um relacionamento de N para N, tá? Os atributos do aluno são RA, e-mail, telefone e nome. Atributos de disciplina, o ID da disciplina, carga horária e nome, tá? Esse é o seu modelo conceitual. Como eu coloco isso no modelo lógico? Lembra da regra? Tem uma tabela 9 com as duas chaves. Exatamente. Construa uma terceira tabela, colocando as duas chaves. Então, ficaria isso que vai aparecer no slide 26 para vocês aí. Então, olhem bem como é que aconteceu. Ó. Eu coloquei a tabela aluno, coloquei a tabela disciplina. Bom, tá aparecendo para vocês o slide 26, tá, né? Tá sim, professor. Tá ok. Então, aluno tem como chave primário RA, que é um dos atributos, tem o nome, outro atributo, tem telefone e tem e-mail, tá? Então, tá tudo aqui na tabela aluno. Ó. Criei a tabela aluno com cada atributo e com a chave primária. Criei também a chave disciplina, tá? O ID da disciplina como uma chave primária, nome, outro atributo e carga horária. E veja que eu na tabela aluno e disciplina não me preocupei com chave estrangeira, tá? Não tem... fico só com os atributos que eles tinham. Só que o relacionamento, esse eu criei uma nova tabela, aluno-disciplina, que você poderia chamar como quisesse, tá? Poderia dar outro nome se quisesse. Podia ser a tabela aí cursa, né? Dizer que quisesse, dar esse nome. E o que essa tabela, nova tabela que eu criei, ela contém? Ela contém duas chaves estrangeiras, tá? O ID da disciplina, que é a chave primária da tabela disciplina, e o RA, que é a chave primária da tabela aluno. Ok? E agora, o outro exemplo, um mapeamento de 1 para 1. O que tem que fazer nesse caso? Eu tenho aqui que uma pessoa tem um endereço. Em cada endereço só mora uma pessoa. Todo mundo está morando sozinho, acho que estão todos isolados, né? Ninguém mora em família.
como eu vou fazer esse mapeamento de 1 para 1? Lembra o que dizia a regra? Unir as tabelas. Unir as tabelas. Então, como é que vai ficar? Vai ficar uma tabela pessoa, tá? E todos os atributos de pessoa. CPF, nome, telefone, tá? Todos os atributos de pessoa. Ok? Mas, além dos atributos de pessoa, eu comecei a colocar todos os atributos de endereço. Rua, número, bairro, cidade e estado. Todos os atributos do endereço também coloquei dentro dessa tabela pessoa, tá? Então, essas duas tabelas aí de cima se mapearam em uma só. Não me preocupo com chave estrangeira, não tem, né? As duas tabelas, elas se suprimiram e foram para uma só, tá? Então, todos os atributos que tinham endereço passou para dentro, passaram a ser atributos de pessoa. Ok? Ok. Vamos ver um exemplo, então. Acho que eu já vi, né? Eu já mostrei para vocês de N para N. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver. Até voltei para trás, ao invés de voltar. Tá. É o seguinte, agora vamos mostrar um exemplo que eu estou preenchendo. Preenchendo as tabelas, tá? Eu tenho aqui usuário e tenho comentários. Essa era de 1 para N, tá? De 1 para N. Por quê? Porque um usuário pode postar 0 até N comentários, né? Ele pode não querer postar nada, ele pode postar 2 ou 3 comentários. Você imagina um site e um usuário podendo fazer comentários. Mas um comentário ele só pode ter sido feito por um único usuário. Não pode ser que 2 usuários foram autores do mesmo comentário, tá? Então eu comecei a carregar aqui tabelas, tá? Comecei a preencher o meu banco de dados. Eu criei um ID de usuário, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nome dos usuários, Maria, José, Paulo, Ana e Felipe. O e-mail deles e uma senha para cada um deles, tá? Ok? Preenchi aí minha de usuário. A tabela de comentário também fiz o mesmo. Eu tenho um ID de comentário com uma chave, 100, 101, 100 até 105. Tenho as datas que foram feitos os comentários. E tenho a hora que foram feitos os comentários. Mas o que mais eu vou ter nessa tabela? E mais, além dos atributos de comentário, o que mais eu tenho que ter? Segundo a regra lá de 1 para N. No lado N recebe a chave estrangeira. Então tá, aqui eu coloquei um outro atributo, adicionei nessa tabela o ID de usuário, né? O ID de usuário, o IDU, tá? Então, coloquei ali os ID dos usuários. Então, olhando para essa tabela aqui da esquerda, quem é que foi que comentou? Quem colocou esse comentário? Eu gostei aí. Seria a Maria. Seria a Maria, né? Por quê? Porque o ID de usuário é 1 e 1 corresponde a Maria, tá? Quem postou interessante? Ana. Ana, porque o interessante tem o ID de usuário 4 e 4 corresponde a Ana, tá? Entenderam qual é a sacada? Então, isso funciona muito bem, né? Eu olho para os comentários e sei quem colocou. Olha só que interessante, o Paulo tem o ID 3 e o Paulo fez 2 comentários. Ele comentou legal e colocou muito bom. Ele fez 2 comentários.
Tá? O Paulo fez 2 comentários, então a gente sabe que Paulo fez 2 comentários. A gente olha, não tem ambiguidade nenhuma. Se eu quiser contar os comentários, eu consigo contar. Se eu quero contar as pessoas, eu consigo contar. Entende? Não tem nenhuma ambiguidade. Isso aí tá tranquilo, funciona bem. Tá? Então, vocês observam que essa regra de mapeamento ela tem uma finalidade. As coisas devem funcionar. Tá? Eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu fizer errado. Tá? Agora, por enquanto, eu fiz certo, então funcionou. Tá? Então, note que o comentário é um para N, o usuário pode fazer mais de um comentário, né? O Paulo fez 2 comentários, isso ficou tranquilo, não teve nenhuma ambiguidade por ele ter feito 2 comentários. Ficou, porque a chave estrangeira ela pode se repetir, tá? Quem não pode se repetir é a chave primária. A chave estrangeira pode se repetir quantas vezes for necessário. Mas a pergunta é agora, o que acontece se eu mapear do modelo conceitual para o modelo lógico? A gente ignora essa regra, tá? Ou faz errado. Tá? Faz o mapeamento errado. Vamos fazer errado para ver o que acontece. Um exemplo aqui de como não devemos fazer as coisas. Está no slide 33. Vou guardar um pouquinho porque eu acho que não apareceu para vocês ainda. Ou já apareceu? Apareceu. Ok. Agora eu fiz o contrário. Ó. Ao invés de colocar em comentário a chave estrangeira de usuário, eu peguei e coloquei em usuário a chave estrangeira de comentário. Tá? Então, vamos ver se isso aí funciona, tá? Eu fiz o contrário do que deveria ser feito, tá? Porque o lado N é quem tem que receber chave estrangeira. E eu coloquei aqui como o lado 1 recebendo a chave estrangeira, tá? E vamos ver o que vai acontecer agora quando eu carregar os dados, tá? Ok. Agora eu coloquei aí. Maria fez o comentário legal, por exemplo. Então, ela fez o comentário 100. José fez o comentário interessante, o José tinha comentado, né? Então, eu coloquei aí 104. Tá? Estou mapeando o ID estrangeiro para usuário. Mas o Paulo ele fez o comentário legal, não, ele fez o comentário gostei e o comentário up, tá? O que acontece agora? Como é que eu coloco, como é que eu consigo falar que o Paulo fez 2 comentários? Eu coloco 102,103, será que isso está certo? E vocês eu estou visualizando o slide 34. O Paulo fez 2 comentários, eu não sei como ali os 2 comentários, né? Tem que colocar o 102 e também tem que colocar o 103 para o Paulo. Vocês entendem o problema? Ó. Eu não posso colocar vírgula outro número, né? Porque o mais provável é que essa chave ela seja um inteiro, tá? E ela só vai aceitar um único campo e um único inteiro. Lembra dessas regras de formato? Todos têm que ter o mesmo formato, etc, etc, que a gente viu na aula passada. Então, não tem como eu escrever 102,103. Isso aí não vai aceitar. O sistema não vai aceitar isso, né? Esse campo não aceita isso. E provavelmente esse campo só vai aceitar um inteiro e um único inteiro. Alguém tem outra ideia de como a gente podia solucionar isso? Sem ideia, professor. Sem ideias. Tá? Assim não vai, o sistema não vai aceitar. Vocês percebem que tem um problema aqui, né? Bom, eu não sei, eu teria uma outra ideia. Eu repetiria mais uma linha com Paulo, tá? Então eu colocaria Maria, José, Paulo, Ana, Felipe e Paulo de novo aí no 6, por exemplo.
Aí colocaria o 102 e 103 sendo chave para o Paulo. Ó. Faria o seguinte, ó. Como o Paulo fez esse comentário 102 e 103, se eu só consigo na tabela colocar um único inteiro, o que eu fiz? Preenchi, ó. Coloquei Paulo, aí 102, depois repeti mais uma linha com Paulo, tá? Coloquei de novo, e aí coloquei o outro comentário que ele fez, o 103. O que vocês acham? Isso funciona? Aí, pessoal, será que funciona isso aí? Não é, professor? Acho que não. Por que você acha que não? Porque outras pessoas poderiam marcar também, eu sei lá. Bem que faz Marcar sentido, também. mas não sei. Tá. Porque um banco de dados, você pode trabalhar muitas coisas com o banco de dados, né? Imagina agora que alguém quer contar quantos usuários comentaram. E você criou uma função lá num programa, tá? Uma função que conta os usuários. Ele vai contar um a mais, tá? Esse vai ser o grande problema. Um deles, tá? Pode surgir vários outros problemas aqui, tá? Não funciona isso aí, tá? Não tem jeito. Se eu quiser mandar uma função que conta os usuários, por exemplo, ela vai contar duas vezes o Paulo, como dois usuários diferentes, sendo que é o mesmo usuário, tá? Então, seus bancos de dados não vai funcionar, tá? Vira o que acontece por violar aquelas regras, isso não dá certo, tá? Você começa a não... No momento de carregar os dados, isso costuma não dar certo, tá? Por isso aquela regra tem que ser seguida. É o lado N que tem que receber a chave do lado 1, tá? E não a do lado 1 receber a chave do lado N, tá? Ficou claro? Então, a sugestão é, aprendam essas regras, porque a gente deve seguir essas regras de mapeamento, tá? Tem que aprender elas sim ou sim, tá? Aprendo elas já, hoje. E para aprender elas, eu quero que vocês façam esse exemplo, esse exercício agora, né? Como vai ficar esse exercício 1? Como vai ficar a tabela aí do exercício 1? Ué, professor, era só colocar como no título da tabela, por exemplo, cliente underline conta, aí a chave ficaria o CPF e... Vixe, peraí, lascou. Ah, professor, mas é só unir. Ia ficar cliente conta e os atributos iam ser nome, sexo, tipo e o banco. Mas, O que você vai professor, fazer? eu não Oi? me lembro da regra. Seriam duas chaves primárias ou a gente pega só uma chave primária quando se une? Quando se Nesse une, caso de um para um. você vai frisar numa única tabela, né? Sim. Uma tabela tem só uma chave primária, tá? Não tem chave estrangeira. Não existe É chave porque a estrangeira gente porque une. elas se unem, tá? E quem vai ficar... É melhor deixar como... Você vai criar uma nova tabela cliente, onde esse cliente vai ter como atributo CPF, que vai ser a chave primária. Ele vai ter outro atributo nome, sexo, código da conta, tipo de conta e banco, tá? Então, entendi. Mas nesse caso a gente pode definir a chave primária, né? Quando eles se unem. Quando a gente quer passar para o modelo conceitual, no caso. Ah, hum, No caso, eu poderia deixar código como a chave primária?
Ao invés de Depende. CPF? Se ela não se repete para... Se você tem certeza que ela não vai se repetir para nenhum outro cliente, pode ser, tá? Chave primária tem que ser um atributo que não se repete, tá? Poderia ser, tá? Esse exemplo já é meio gritante para a gente usar CPF, não um código da conta, né? Mas podia ser, se esse código de conta é único para cada um, ninguém tem duas contas com o mesmo código, então vale, tá? Então, Tá, pode ser, entendi. tá? Pode ser. Mas a questão é, você não vai ter chave estrangeira, tá? Porque você não tem nem sequer uma tabela estrangeira. Porque as duas se frisam em uma só, tá? Não tem ninguém que possa ser estrangeiro. Porque o conceito de chave estrangeira é que ela seja chave primária em outra tabela, tá? Uma chave estrangeira, ela tem que ser chave primária em outra tabela. Se não existe mais a tabela conta, não tem sentido pensar que código, por exemplo, fosse chave estrangeira, porque não tem como. Já não tem mais uma tabela onde é que ela vai ser chave primária, tá? Então, código seria destruído, tá? Vou fazer aqui rapidão aí para... Não sei se todos entenderam o que eu falei, então vamos fazer. Vamos fazer aqui a tabelinha. Tá? Tirar um tempinho e fazer ela aí. Tá? Vou criar aqui minha tabela cliente, tá? Ele vai ter uma chave estrangeira, vai ser CPF. Ele vai ter nome, sexo, código da conta, tá? Tipo, banco. Você então juntou as duas tabelas numa só. Kleinete, cliente, ok? Apareceu aí para vocês slide 39? Apareceu a tabelinha que eu fiz? Apareceu sim. Tá? Então aí você mapeou desse modelo conceitual para o modelo lógico, tá? A tabela conta desaparece e cada um dos atributos de conta passa a ser atributos de cliente, tá? Não existe chave estrangeira, tá? Porque nem sequer tem uma tabela estrangeira aqui no caso, tá? Então não tem como ter chave estrangeira. Vamos para o exercício 2. Como fica esse exercício 2? Nesse caso, professor, é um para N também, não é? O caso de cima não era 1 para N, né? O caso de cima era 1 para 1. O caso Não, de esse do cima era 1 exercício para 1. 2. Exercício 2 é 1 para N, sim, exatamente, tá? Como você falou Tá, também, então achei que você a tabela disciplina recebe CPF, né? Como a chave estrangeira. exatamente o chave Como a estrangeira. Isso. FA. Então, como é que vai ficar? Vai ficar uma tabela aqui. Professor. Com seu atributo-chave,
que é o CPF. Depois, o outro atributo nome e o outro atributo endereço. Tá, são todos atributos de professor. Professor recebe a chave estrangeira código aluno? Código disciplina, digo, não do aluno, código disciplina? Não, professor, porque ele tá do lado 1. Exatamente, não recebe, tá? Não recebe código de disciplina. Não recebe chave estrangeira aqui. Quem recebe chave estrangeira é quem está do lado N, tá? Então, vou colocar aqui do lado N a tabela disciplina, e ela recebe, ela tem sua chave primária, código da disciplina, tem nome da disciplina, tem carga horária, como um atributo. O que mais tem na tabela disciplina? CPF. CPF, perfeito. Tá? Então, CPF como chave estrangeira, tá? Quando a gente coloca na tabela, ele já aparece aqueles símbolos lá de chave estrangeira e chave primária, tá? Mas como eu não estou aqui usando um editor aí para banco de dados, tá? Estou usando apenas não estou usando um software para fazer modelos, estou usando apenas uma tabela aqui do PowerPoint. Então, eu coloco por escrito para ressaltar, né, que é uma chave primária. Lembrar daquelas regrinhas, né? Negrito, sublinhado e antecedida pelo sinal hashtag. O jogo hashtag, né? E chave estrangeira antecedida pelo i comercial, né? Tranquilo isso aí, né? E o 3. Exercício 3. Como ficaria esse que aparece no slide 42? Professor, acho que esse é um para N. Não, é N para N. N Aqui ó, para já N? está N para N, já está colocado aqui, ó. Tá N para N, a cardinalidade já deram para você. Compositor para música, né? Uma música pode ter N compositores, pode ser realizada por N compositores, e cada compositor pode compor até N música. Até N músicas, né? Então já te deram a cardinalidade. Você só precisa mapear. Você já está olhando o modelo conceitual, alguém já entregou para você, e aí você tem que fazer o modelo lógico. Então, no caso, tem que criar mais uma tabela e colocar uma chave estrangeira de cada uma. Ó, exatamente. Vamos fazer? No caso, o nome e o título da música ou letra. A letra é mais difícil de repetir. Ok, vamos fazer assim, então. Vamos criar uma O nome tabela do compositor eu compositor. acho que também não seria uma boa chave, mas é a opção. Ah, aí você tem um probleminha aqui, né? Nome não é uma chave.
tá? Nome não é uma chave. Mas entre, Então, entre nome e origem, professor, o nome é mais difícil, então. nome... Tá, beleza. Só que nome se repete, não é uma candidata. Então, o cara que te deu o modelo conceitual, ele não te deu, você olhou para os atributos, nenhum desses pode ser chave. Então, o que você faz? Professor, tem Lembra? aquela chave que você pode colocar os números lá. Você pode criar 1, 2, 3, 4. E tem um nome estranho, é Exatamente. chave. Ah, eu não lembro. Surrogado. É, É chave surrogada, isso mesmo. então, primeiro, você não lembra como é que é o nome da chave, mas esse é o conceito, você tem que lembrar. Se eu não tenho nenhuma chave, eu crio uma, tá? Se os atributos, nenhum dos atributos tem característica para ser chave primária, eu crio uma chave primária. Eu vou criar um ID de compositor, tá? Eu vou criar uma chave. Não tinha, pronto, criei. Criei mais um atributo para esse cara, tá? Criei um ID de compositor. Criei um atributo que ele não tinha, tá? Por quê? Porque eu preciso de uma chave. Tá? Nome não pode ser chave e origem também não, tá? Pronto. Fiz minha tabela compositor, tá? O que mais eu tenho que fazer agora? Tabela música, né? Isso. Música. Música tem o quê? Tem que ter um ID de música também, porque não tem nenhum atributo que pode ser chave. Pode ter. Será que pode ter música com o mesmo título? Pode, né? Não sei, mas vai que tem, né? Então, vamos criar um ID de música, tá? E vamos criar título e letra, tá? E o que mais? Música recebe alguma chave estrangeira? Não, Não? E compositor? também não. No caso, tem que criar outra tabela com essas duas chaves. Ah, então vou criar uma nova tabela. Tá? Vamos criar uma nova tabela com as duas chaves. Uma tabela, sei lá, compõe ou compositor música. Tá? Vou colocar assim, tabela desse tipo. E essa tabela, ela recebe o quê? E que era que ela tinha que receber? Tem que ter o ID do compositor também. Exatamente. Então, ela tem que ter o ID de música como chave estrangeira e o ID de compositor como chave estrangeira, né? Perfeito. Vamos voltar lá em cima no onde a gente estudou isso. Aqui, ó. Tá? Um pequeno detalhe, observem aqui. A união entre as tabelas, ó. Lado 1 fica 1, é o 0, 1, né? Um compositor, no caso, podia não compor nenhuma música. E o lado da tabela do meio, ela recebe o N, ó. Ela fica N, ó, tá? Então, observando aqui, eu voltei para o slide 26 só para mostrar esse detalhe.
Estão vendo? Está visualizando aí o slide 26? Então, sim, professor. Tá, então serve isso, né? A tabela, essa nova tabela que eu criei, ela fica N e as outras ficam neto 1. Então fica de 1 para N a relação com essa do meio, tá? Ambas tabelas laterais, elas têm uma relação de 1 para N com a do meio, tá? Nova relação entre elas. Ok. Entendido, então, essas regras de mapeamento, né? Acho que fica claro, né? Outras questões aí que eu queria passar rapidão na aula, alguns padrões, né? Em uma modelagem em que 2 ou 3 analistas ou programadores estejam trabalhando junto, né? Caso não haja um padrão, o mesmo campo pode ser criado e referenciado com nomes diferentes. E aí fica uma bagunça para consultar e fazer a manutenção, né? Do seu banco de dados, né? Então, você tem que estabelecer alguns padrões para trabalhar junto, né? Para trabalhar em equipe, e para que as pessoas não cometam, né, esses erros. Por exemplo, dar 2 nomes diferentes para uma mesma entidade, tá? Então, vocês poderiam criar 2 tabelas que fossem a mesma tabela, no caso. Tá? Sei lá, por exemplo, tem uma tabela docente e tem outra tabela professor. Tá? Não faz sentido. Então, para evitar esse tipo de coisa, a gente cria padrões. E o que é interessante é criar um dicionário, tá? Criar um dicionário de dados para estabelecer uma padronização e uma documentação sobre cada tabela criada, tá? Então, aqui eu coloquei um exemplo de dicionário, tá? Ou seja, um dicionário ele contém descrição sobre os dados. Um dado que descreve outro dado, né? Que estranho. O que era um dado que descrevia outro dado? Vocês lembram da primeira aula? Quem estava na primeira aula? Como se chamava isso? Como é a pergunta, professor? Desculpa. Como se chama um dado que descreve outro dado? Ixi, não lembro, não. Metadado. Isso eu falei, é um metadado, né? É um dado acerca de um dado, tá? Você faz dados acerca de dados, tá? Isso é um metadado. Então, um dicionário é um metadado, tá? Porque ele contém dado acerca dos dados, tá? Então, você pode ter ali, por exemplo, um exemplo, né, de uma tabela de funcionário, então, o que é cada campo, e o que é uma descrição, o tipo de dado, tá, que vai aí, se é um caractere, se é uma sequência de caracteres, se é um inteiro, se é um float, né, um número decimal, um número real, é um número inteiro, é um número real, é um número natural, é uma data, tá, tem o formato de data, né, então é uma sequência de caracteres, o que ele é, né? E o tamanho dele, né? Quantos caracteres tem nesse campo, até quantos caracteres podem ser colocados aí, tá? Isso é um exemplo de um dicionário, tá? Isso para padronizar as coisas, tá? Para padronizar, para evitar, por exemplo, que 2 projetistas coloquem nomes diferentes para a mesma entidade, tá? Pode ser para o mesmo atributo ou também para a mesma entidade, né? Para a mesma tabela, às vezes uma tabela com o mesmo nome. Tá? Então você elabora esse dicionário e cada um tem que seguir esse dicionário, tá? Não pode ninguém dar um nome que não esteja aí. Tá? Então, um dicionário de dados deve ter informações como as seguintes, né? Que tipo de informação tem que ter? Descrição dos nomes das tabelas, relações e atributos, descreve eles. Tipo dos dados, domínio. Domínio, o que é o domínio? Um tipo de dado, por exemplo, o inteiro. Aí, até onde pode ser um inteiro de 1 a 10, por exemplo, se é uma nota.
Uma nota pode ser um inteiro, mas ela tem um domínio, ela não pode ser 11, por exemplo, ela tem que ser de 1 a 10, ou de 0 a 10, né? Então, tem esse domínio. E seus respectivos tamanhos. Tem uma descrição detalhada das chaves utilizadas, que é a chave primária, que é a chave secundária, tá? Nome dos usuários com suas permissões sobre a tabela. É claro que o nível de detalhamento, quanto detalhes você vai colocar nesse dicionário para descrever cada item, é opcional, né? Mas ele acaba se tornando um documento fundamental, sendo muito requisitado quando o banco de dados apresenta problema e precisa sofrer manutenção, tá? Se alguém tem que manter um banco de dados, fazer uma manutenção, por exemplo, esse alguém vai necessitar ter esse dicionário que vocês criaram, né? Por quê? Porque é comum que a pessoa que faça a manutenção não seja a mesma que criou o banco de dados. Por isso, a documentação dos campos é fundamental para acelerar aí o processo de manutenção. Fica mais fácil, mais organizado, mais fácil de qualquer outra pessoa entender o que foi feito, tá? Muito bem, pessoal. Não sei se ficou claro para vocês o tema da aula de hoje, então, a gente chegou ao final da aula. Muito obrigado aí pela atenção, tá? Apesar dos pesares, apesar do corte de energia e alguns problemas que tivemos aí com o áudio. Tá? Desculpem aí pelos problemas, tá? Eventuais problemas aí que ocorrem. Tudo bem, professor, é normal. Ok. Lembrando novamente. Desculpa, eu te cortei, Iron. Você estava falando alguma coisa? Travou só. Ah, tá. Ok. Pessoal, só lembrar, então, vocês continuem fazendo a atividade do AVA, tá? Tem 2 trabalhos no AVA, 2 trabalhos que eu coloquei, tá? Um na sessão 3.2, pós-aula, outro na sessão 3.3, pós-aula. Tá? Lembre de pós-aula, tá? Façam essa semana o trabalho que está na sessão 3.2, entreguem ele até o fim de semana aí, tá ok? E vejo vocês na quinta-feira. Victor, Cruz é Victor, né? Seu nome é Victor, né? Você está ouvindo aí? Não? Bom, acho que deve estar com algum problema, tá, de áudio. Tá, mas se você estiver me ouvindo, Victor, eu te espero para quinta-feira, para outra disciplina, tá? E lembra do trabalho, aquele que a gente tinha colocado, né? O Gleice e o Airo já apresentaram e faltaria você apresentar, tá? E para essa disciplina, façam todas as atividades do AVA e espero vocês na quinta, tá? Não percam a aula da quinta-feira, tá? Até mais, pessoal, então. Até, professor, bom descanso. Obrigado. Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite.